minha mente começa a adentrar a fantasia. E a partir dessa fantasia, eu consigo ter novas ideias para novos livros que aos poucos vão dando vida a outros livros, e quando você menos imaginar, milhares deles foram alçados a partir do primeiro. Então, olha o interessante. E o Mário Quintana disse mais, que eu acho que aí a gente tem que parar para pensar e ter toda uma coerência intelectual. Quem muda o mundo não é o livro que você leu. Quem muda o mundo é você. É você que adquire o conhecimento. É você que, com base nesse conhecimento, aperfeiçoará o seu próprio pensamento e dará vida a novas ideias. Ideias que surgirão também do nada e que farão mudanças radicais na vida de um mundo que pode ser o exterior, na vida de um mundo que pode ser o da sua casa ou do lugar em que você habita. Então, a primeira proposta é a seguinte: você concorda com essa ideia? Mário Quintana estava realmente correto quando ele afirma que quem muda o mundo não é o livro. Aquele livro que antigamente era tratado como status, que quando chegava numa casa, ele estava todo disposto numa estante, bonitinho, e que causava nos visitantes, nossa, aquele ar de que, nossa, esse leitor aqui, esse dono dessa casa, ele tem conhecimento, ele é firme. Ou na biblioteca de uma casa. O status de um livro, hoje ele inexiste. O que mantém é o conhecimento que você adquire por meio dele. Esse conhecimento ele é seu. Ele passa a ser uma propriedade sua. E a partir dessa propriedade, novas outras darão origem. Então a pergunta é, você concorda com ele? Quem muda o mundo é você? Você que está me ouvindo? Você, meu aluno, que toda segunda-feira discute comigo a importância das palavras, de ser demiurgo, de um livro. Você concorda? O segundo passo é o seguinte. Na página 200, está dizendo algumas coisas muito interessantes. O segundo passo é o seguinte. Na página 200, está dizendo algumas coisas muito interessantes. Um livro, ele tem que ser balizado. Não basta ter uma ideia. Ele tem que seguir um roteiro de criação. Esse roteiro vai de acordo com como diz cada escritor. Mas alguns elementos são fundamentais para a estruturação de um livro, de um conto, de uma crônica, sabe? De qualquer gênero textual. Eu preciso dos elementos fundamentais como, primeiro, uma protagonista, a personagem principal. Segundo, uma antagonista, o vilão. Um personagem coadjuvante, que vai ajudar tanto a antagonista quanto a protagonista. Ou outra coadjuvante. Toda história necessita ter um tempo. Esse tempo pode ser definido ou indefinido. Toda história precisa ter um espaço onde ela está acontecendo. E aí, o mais importante, o enredo. É o enredo que vai determinar a qualidade daquela obra. Então vamos para sintetizar tudo isso aqui. Quando José de Alencar escreveu Senhora, ele pensou muito bem no Rio de Janeiro daquela época. E reportou aquela cidade de uma maneira toda peculiar. Aquele Rio de Janeiro que José de Alencar nos disse, nos descreveu com tanta propriedade, não é mais o mesmo Rio de Janeiro de hoje. Porém, os sentimentos, a forma de agir, os pecados daquela época, eles permanecem apenas ajustados a uma nova era, uma nova situação. Vou dar um exemplo. A ganância daquela época hoje tem apenas um novo verniz. A alegria daquela época hoje tem um novo verniz. Então, por isso que algumas obras são tratadas como imortais, porque elas têm o poder de atravessar o tempo, garantindo a sua qualidade, a sua comparação, sua contextualização com qualquer realidade. Então, por hora, pessoal, eu agradeço a vocês por terem me assistido e vou pedir aqui o seguinte, que vocês completem a página 200 que eu acabei de falar, pegando qualquer obra, tá? De qualquer escritor. Importante que vocês procurem nessas obras quem é o escritor, os escritores,
a editora, o ano de criação, para que nós possamos, já no primeiro momento, a qualificar uma obra, para que no segundo passo possamos aí então a construir a nossa própria obra. Tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.